Oi, Rafa, bom dia. Vamos tentar de novo para ver se o Instagram ajuda a gente. Oi, Cris. Agora Vamos foi? tentar. Vamos Vamos tentar tentar mais mais uma uma vez. vez. Vamos ver se o Instagram ajuda, porque hoje não está ajudando. E olha É, que foi o que você falou, né? Que agora de manhã nem é o problema, porque não costuma ser um horário muito cheio, né? mas às Mas, vezes enfim, acontece, o é, Instagram passa a perna na gente. pois é. Mas então vamos dar continuidade para poder a gente seguir. Uhum, Retornando, né, o que eu estava falando, a gente vai dar continuidade aqui ao projeto Conexão Aba Rio de Janeiro. É a terceira live da maratona, né? Só retornando o que eu falei, porque como a conexão caiu, pode ser que alguém não tenha escutado. A primeira live foi com o Dr. Marcos Criciúma e o Dr. Fagner Sandes. Falaram sobre o princípio da ampla defesa nos julgamentos virtuais. Na semana passada foi a doutora Cristina Cruz, a diretora adjunta, com a doutora Célia Regina Dantas, presidente da uhum, Comissão de Gestão Positiva de Conflitos, que falaram sobre a gestão positiva de conflitos e a advocacia extrajudicial. E eu aqui hoje estou como secretária-geral da ABA Rio de Janeiro, representando a diretoria, e vou bater um papo com a doutora Rafaela Ferrari, que é a presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da ABA Rio de Janeiro, que é a comissão da qual eu faço parte e tenho muito orgulho de fazer, porque é uma comissão, enfim, atuante, como várias outras da ABA Rio de Janeiro, e o objetivo desse projeto Conexão ABA Rio de Janeiro, idealizado, né, pela diretoria, é justamente poder divulgar o trabalho das comissões, poder trazer os presidentes aqui para tratar de algum assunto da área de atuação, né, da área da comissão, e a uhum. gente vai ter aí uma live por semana, né? Hoje é a terceira live, teremos aí uma live por semana, sempre às terças-feiras, e a gente vai estar divulgando aqui no perfil do Instagram. Então, quem quiser, acompanha para poder saber, poder assistir. E eu te agradeço, Rafa, por ter, carinhosamente eu chamo de Rafa, porque já tem um pouco mais de intimidade, por ter aceitado aí o convite para fazer parte desse projeto, que eu acho que é muito importante para a gente divulgar o trabalho da comissão, para a gente trazer conhecimento jurídico também, tanto para quem é operador do direito, quanto para quem é leigo e está aqui assistindo a gente. E a gente vai falar Uhum. de um tema muito legal, né? Que é acerca dos impactos da pandemia na pensão alimentícia, que a gente sabe que são impactos que estão sendo sentidos agora, mas que certamente, infelizmente, vão perdurar aí por um bom tempo, mesmo Uhum. depois que a pandemia acabar. Então, eu te agradeço. Antes da gente iniciar efetivamente no tema, eu vou falar, a gente vai falar um pouquinho, né? Vou te dar o espaço para falar um pouquinho sobre o trabalho da comissão, assim como todos os outros presidentes de comissões terão esse espaço na live, né, do projeto Conexão a Rio de Janeiro, para falar sobre o trabalho da comissão, para poder divulgar, né? E quem estiver assistindo, tiver interesse em integrar alguma comissão, é só fazer contato, procurar aqui no Instagram a comissão de interesse para fazer parte da ABA Rio de Janeiro, tá bom? Estamos esperando todos vocês, serão sempre bem-vindos e é isso. Então, mais uma vez te agradeço, Rafa, vamos iniciar. E eu Uhum. nem me apresentei, né? Mas para quem está assistindo e não me conhece, eu sou Cristiane Legentil, estou atualmente como secretária da ABA Rio de Janeiro e sou membro da Comissão de Direitos, Famílias e Sucessões. Então, Rafa, bem-vinda. Abro a Obrigada. palavra a você para falar um pouquinho sobre como você ingressou na aba, sobre o trabalho da comissão, e depois a gente começa efetivamente falando sobre o tema da live de hoje. Tá ótimo. Primeiro, quero já agradecer, Cris. Obrigada pelo convite de estar aqui com você. Participar da aba uniu, né? Aumentou a nossa amizade, fez a gente começar a trabalhar juntas aqui na comissão e também conhecemos diversas pessoas que são maravilhosas, que estão na comissão ou são membros sócio-efetivos. Não é Célia que está por aqui, que eu já vi. Então, é um espaço bem interessante participar da aba. E estar aqui também me deixa bastante feliz. Obrigada e também carinhosamente te chamo de Cris, porque a gente já tem aí uma caminhada. Uhum. E então, assim, como eu ingressei na aba, né? Você perguntou. Na verdade, é até interessante, porque quando eu comecei o meu Instagram profissional, foi em agosto, mais ou menos, de 2018, eu primeiro cheguei
na doutora Brenda Viana, que já fazia parte da aba. E aí, então, o primeiro passo, assim, foi conhecer a Brenda, começar a acompanhar o trabalho dela. E aí, um segundo passo foi tudo meio no conjunto. Eu vi a aba, vi que o Dr. Marcos, que é o nosso diretor, já tinha tomado posse aqui, que ia começar, né, ia começar a criar a aba Rio. Então, eu entrei em contato com ele. Por ele, ele disse que a Cristina já estava começando a formar a comissão. E aí foi quando a gente participou daquele evento que ela fez com a Célia, pelo Juridicas, o Advogabilidade, que aí começou. Aí a gente conheceu a Cris, eu te conheci, e a gente ingressou na comissão. Então, no ano passado, eu fazia parte junto, a Cris era presidente, formando a nossa comissão, eu estava com ela como vice. Esse ano ela assumiu a diretoria, como diretora adjunta, e eu assumi a presidência da nossa comissão. E a gente continuou o trabalho que já estava sem grandes mudanças, né? A gente foi estabelecendo tudo aquilo que a gente já estava criando no primeiro ano. E aí, esse ano a gente tem bastante projeto também em continuidade, algumas coisas novas e muita coisa legal acontecendo. Aí, o primeiro deles que eu queria aqui comentar com você, Cris, que até foi um evento que aconteceu ano passado sobre violência doméstica, né? E desse evento nasceu o projeto Aba Conscientiza, que ele é coordenado, então, pela doutora Cristina Cruz, eu vou chamar de Cris também, que está na coordenação desse projeto. E ele envolve são 3 comissões. A nossa, de família, a comissão da mulher e a comissão de direito penal. E a gente, a princípio, era para atender a lei estadual, né, que exige para grandes empresas com mais de 100 funcionários que comece a tratar do tema. E então a gente já realizou um evento desse, era para ser presencial, mas o primeiro, curiosamente, a instituição pediu para que fosse uma aula, um evento gravado, porque eles têm pelo Brasil todo, e para eles conseguirem disponibilizar, então a gente fez gravado. E aí, esse ano, em razão da pandemia, a gente teve um novo evento, e aí ele, claro, foi online também, aí já pela situação mesmo, né? Então, a comissão participa desse projeto. A gente tem a questão dos artigos, que a aba faz, né? A aba Rio orienta para que as suas comissões façam o projeto. Esse ano também vai lançar o livro, se você quiser falar um pouquinho dele, senão aqui eu fico falando da comissão. Né? Então... nós vamos lançar, né? Só te interromper rapidinho, aproveitando o gancho. A aba Rio de Janeiro tem um projeto de lançamento de livro, né? Da coletânea dos artigos jurídicos produzidos pelas comissões. Daí a importância da produção dos conteúdos, né, jurídicos, dos artigos, para a divulgação do trabalho das comissões, bem como da aba Rio de Janeiro, né? Então, eu sei que a nossa comissão tem aí esse projeto de escrever os artigos, enfim, aí você pode falar um pouco melhor sobre isso. Isso. Aí, para a gente conseguir produzir o artigo, para organizar melhor o trabalho, a gente também dividiu a nossa comissão em 4 grupos de estudos, aí por temas. Então, a gente trata da advocacia extrajudicial, a coordenadora é a Cristina. Sobre sucessões, a coordenadora está aqui comigo. E aí a gente tem também o grupo de estudos sobre alimentos, que está sob a coordenação da doutora Luciana Marques, que é a nossa vice-presidente. E o grupo sobre guarda e convivência, que a coordenadora é a doutora Kézia Goulart, que é a nossa secretária. Aí cada grupo desses também desenvolveu um artigo científico. A gente vai fazer uma apresentação interna para a comissão em agosto. E aí um desses artigos é que segue para o projeto da aba Rio, que vai ser para publicar no livro conjunto daí, né? Sim. Aí a nossa comissão, além dessa produção dos artigos, em conjunto com ele, como todos os grupos produzem e também tem produção individual, a gente tem um projeto que se chama Revista das Famílias, que é aí para a gente conseguir fazer pelo menos um e-book. A gente tem, o projeto também visa lá no final a publicação de um livro físico, e aí a gente vai fazer com a publicação de todos esses artigos, de quem estiver participando do projeto e dos grupos que já produziram os artigos, né? Sim. No nosso perfil do Instagram, a gente tem publicação de conteúdo informativo, como você falou, atende o advogado que atua na área e também tem essa função de levar a informação para a sociedade como um todo.
né? Uhum. Especialmente agora nessa pandemia que a gente está passando, chegam muitas dúvidas. Então a gente tem bastante conteúdo lá também de orientação, de informação em caráter geral, né? Sim. A gente tem a página do Jus Brasil, com artigos publicados semanalmente. Aí é um conteúdo um pouco mais denso, então também serve para o público leigo, mas é um conteúdo mais elaborado, um pouco mais técnico. Então ele Uhum. também é bastante viável para o advogado atuante na área do direito das famílias. E aí a gente também tem o projeto de live semanal na nossa comissão. A gente começou agora um ciclo que também se chama Conexões, Uhum. mas é conexões do direito das famílias com as outras áreas que também se relacionam, né? A gente fez na semana passada com a doutora Bianca Rocha sobre previdenciário. E essa semana a gente tem a segunda live desse ciclo, que a doutora Luciana vai convidar o doutor Rafael Rocha. Eles vão falar sobre a importância do registro do formal de partilha e da carta de sentença no registro de imóveis. Essa live vai ser na sexta-feira, dia 24, às 5 horas. E depois dessa tem mais 3, com cada uma das coordenadoras também que vão fazer essas conexões. E quem já perdeu a live, ela fica salva lá no nosso IGTV e daqui para frente acompanha o calendário semanal que consegue participar de todas. Sim, e tem um canal no YouTube também, né, Rafa? Ah, isso. A gente tem um canal no YouTube também, que a gente coloca os vídeos que a gente publica semanalmente no Instagram, mas lá a gente tem também, por exemplo, esses grupos de estudos, a gente desenvolveu já realizou 2 eventos, um em maio e o outro Uhum. agora na semana passada. Então, esses eventos estão lá disponíveis, tem a explanação integral, tem debates, então vocês conseguem acompanhar. E a gente tem 2 eventos programados ainda dos outros 2 grupos de estudos. Um em setembro, sobre guarda e convivência, e o de alimentos, que vai realizar em novembro. E aí Uhum. também fica tudo lá no YouTube, para quem não consegue participar ao vivo, Poder consegue assistir conferir lá depois. depois. Uhum, Ótimo. Então, a gente pôde aí passar um pouco do panorama da atuação da comissão, né, Direito às uhum, Famílias e Sucessões. E aí, quem tiver interesse em acompanhar a comissão, pode seguir lá o perfil, né, e ficar por dentro do trabalho da comissão que vem desenvolvendo aí de forma brilhante. É claro que eu falo aqui como também como membro da comissão, então acompanho de perto, né, o uhum, trabalho. Mas hoje eu estou aqui como secretária-geral da diretoria da Barra de Janeiro. E, como eu disse, essa oportunidade de divulgação do trabalho da comissão foi concedida a todos os presidentes, né, que têm um interesse em participar aqui do projeto Conexão. E eu acho muito uhum, interessante, justamente para a gente poder divulgar, né, o trabalho das comissões, a atuação, até porque uhum. nós temos aí comissões diversas áreas. Então, é muito importante a gente trazer isso aqui para divulgar mesmo, né, aqui no Instagram. Então, Rafa, vamos já passar dessa fase inicial de divulgação. Tem gente chegando aí, então dou boas-vindas para todo mundo que está chegando. Ai, Quem tiver Gi, alguma. William. Bom dia, Gi. Quem tiver pergunta, alguma ponderação, pode deixar aqui que a gente vai tentando acompanhar dentro do possível. Então, hoje, né, como a live é com a presidente da Comissão de Direitos de Famílias e Sucessões, o tema escolhido foi o impacto da pandemia na pensão alimentícia, que é um tema super relevante, como eu já falei, né, no começo, pelo Uhum, momento que a gente está passando e pelos reflexos que a pandemia vai deixar no direito das famílias e em todas as outras áreas, né, com certeza. E a pensão uhum, alimentícia é um tema muito importante para a gente abordar sempre, principalmente agora, né? Então, como é um tema da minha área de atuação também, a gente vai bater um papo aqui, vai trocar uma ideia. E quem tiver alguma dúvida, deixa aqui que a gente tenta responder no final. Ou a gente vai respondendo à medida do desenvolvimento. Então, uhum, Rafa, a gente pode iniciar, eu vou te passar a palavra, a gente pode iniciar falando um pouquinho sobre a pensão alimentícia em si, uhum, né? Para depois a gente chegar mesmo nos impactos que a gente tem isso. observado, que a pensão tem sofrido, que pode continuar a sofrer mesmo após o fim da pandemia, mesmo daqui a algum tempo, porque os reflexos econômicos são evidentes, a gente está vendo aí. É. Então, a gente tem que falar dos reflexos econômicos, mas também, principalmente, da importância da manutenção do sustento das crianças, adolescentes, enfim, das pessoas que Uhum. precisam da pensão alimentícia.
Então, eu te Isso, passo a palavra para iniciar a introdução aí ah, sobre o assunto. tá ótimo. Querida, eu queria só um pouquinho ainda, antes de entrar mesmo, falar sobre a escolha do tema, porque Sim, no direito das famílias, essa pandemia trouxe dois principais impactos. O primeiro deles foi na convivência e o segundo na pensão, como você estava falando. A convivência não é que tenha acabado as dúvidas, enfim, mas a rotina a gente está adaptando quase que semanalmente, né? Com essa questão de aula, de libera, tá na fase um, tá na fase 2. isso. Então, assim, a convivência, as pessoas estão, embora algumas com Conseguindo um pouco ajustar, mais de né? dificuldade, Uhum. estão conseguindo ajustar. Agora, a questão dos alimentos, a gente vê que vai dar reflexo mesmo, não só nesse momento da pandemia, mas, como você falou, no pós-pandemia. Porque até que a situação econômica normalize, vai levar um tempo maior do que o retorno às atividades, né? Então, esse impacto perdura além da pandemia. E aí a gente escolheu falar sobre alimentos porque tem bastante dúvida, cada hora tem uma decisão diferente. Então a gente vai entrar. E aí, como você falou, para começar, é interessante a gente pontuar algumas questões gerais sobre pensão alimentícia, né? E a primeira delas é já reforçar que ela vem para atender além dos alimentos propriamente, né? Que tem esse nome pensão alimentícia, mas ela engloba todas as despesas do filho. Então, vestuário, a própria alimentação, mais educação, atividade extra, lazer, tudo que a criança precisa, a gente considera e entra nesse binômio inicial para se buscar o valor, que é a necessidade de quem recebe. E aí, para a gente chegar num valor, então a gente considera, além da necessidade, a possibilidade de quem paga. Então você tem que ver também, não adianta você querer que a criança faça diversas atividades e cursos, enfim, se a possibilidade de quem vai manter esse sustento não se adequar. Então, a primeira análise que a gente faz na pensão alimentícia é necessidade e possibilidade. E aí é interessante pontuar também que o dever de sustento é do pai e da mãe. Então, não é porque fica um responsável pelo pagamento que ele vai ter que arcar 100% com essa despesa. Aí a gente entra, então, num outro requisito que é o da proporcionalidade. Quanto ganha o pai, quanto ganha a mãe, e junto com a necessidade da criança, a gente chega no valor. Só que o que acontece? Um deles é que vai ficar obrigado ali pelo pagamento, porque o outro já vai, ou tá morando com a criança e aí faz o pagamento ali in natura, e o Uhum. outro é o que fica responsável pelo pagamento, né, Cris? Sim. E aí é importante a gente tratar exatamente dos requisitos, né? Porque exatamente são os requisitos que podem ser alterados com a pandemia. Uhum, Principalmente a possibilidade, né? Porque a necessidade isso. da criança, não digo. Assim, a gente até viu algumas decisões em que a necessidade alterou um pouco, porque teve algum tipo de redução de gastos, como redução de mensalidade escolar, como Uhum, paralisação de alguma atividade extracurricular, como natação, balé, capoeira, inglês, uhum, enfim. E aí houve uma diminuição, de repente, na despesa da criança. Mas a gente sabe isso. que as crianças em casa, você que tem dois Hum, filhos, pode dizer Era melhor. isso que eu ia falar. A despesa do dia a dia, tanto de gastos de consumo da casa, como da própria alimentação in natura mesmo, da Uhum, comida, eu isso. creio que aumente, né? Porque ficam em Então, casa. quem paga consegue ver direito assim, mas olha só, ele não está fazendo atividade extra, o que na verdade não é bem assim, porque os meus continuaram nas atividades extras de forma Sim, virtual. Então estão sim. fazendo. E o pagamento E continua. o No pagamento máximo que pode continua. ter algum tipo de reajuste, de redução que É, alguns colégios, alguns cursos disponibilizaram, mas também não é acabaram, uma regra. mas também não é regra. Agora, Sim, o consumo em casa de luz, a internet ainda não muda o valor, mas assim, sim. né? Então a luz, a própria alimentação, os meninos não saem de dentro de geladeira e de armário é o Aham. tempo inteiro ainda. Um adolescente cabe coisa que. Sim, Então, assim, alguma coisa reduz, mas outra coisa acaba aumentando. Então, de repente, sim. a necessidade por si só não é Pois um é. fator que leve à revisão. Sim, Agora, a e possibilidade. a possibilidade sim, mas também a possibilidade, obviamente, porque a gente está aí diante de desemprego, fechamento de comércio, suspensão de contratos de trabalho, mas isso por si só é bom a gente frisar sempre que, embora Isso. haja alteração, possa haver alteração da possibilidade, esse argumento por si só
não é motivo para afastar o pagamento da pensão alimentícia. Então, o que a Uhum. gente vê, inclusive, infelizmente, é a realidade, graças a Deus, eu acho que não é a maioria, mas há sim casos de pessoas que usam isso como uma desculpa, um amuleto para Sim. dizer que não podem pagar ou que querem reduzir a pensão. Até porque Uhum. a grande maioria dos trabalhadores, né, independente da área, foi de fato atingido pela pandemia, né, economicamente Uhum. falando. Mas é claro que há classes de trabalhadores que não foram atingidos, né? Então, assim, a gente É, tem que ter aí uma linha muito tênue entre o que de fato foi alterado e o que de fato não foi, e isso está sendo utilizado apenas como um argumento para tentar alterar a isso. pensão. Infelizmente, sem pensar na criança, né? No adolescente que É. precisa daquele valor. E aí a gente pensa também, eu já penso logo assim, né, no filtro que a gente fala, o advogado como primeiro juiz da causa. Então, Sim, por exemplo, eu tive um atendimento de uma pessoa que queria a execução porque não estava recebendo, e aí a gente sabe que buscar o consenso é sempre importante, nesse momento mais ainda. Então, quando a gente entrou em contato com o devedor, a gente viu que realmente era uma questão momentânea ali, porque ele dependia de aluguel, aí a questão do aluguel também teve lá os seus impactos. Então, enfim, mas ele estava contribuindo da maneira que ele conseguia naquele momento e a gente viu que não era uma desculpa. Então, nesse caso, foi possível um acordo, eles conseguiram ajustar e tudo se resolveu. E depois ele conseguiu também retomar, e, enfim, o pagamento está acontecendo. Mas eu também já tive outro atendimento que não, que a pessoa ainda não tinha sido mandada embora, achava que seria e já não queria então fazer o pagamento. E aí fica essa questão, né? Você veja, nem em situações normais o desemprego tira a obrigação do pagamento da pensão uhum, alimentícia. E nem agora na pandemia. Então, o desemprego por si só não desobriga, a pandemia por si só não tira também essa responsabilidade. Até porque, pense, eu moro aqui com os meus filhos. Se de repente eu perder o emprego, eu não posso falar para eles amanhã, vocês não têm nada. Não tem é, comida, não tem roupa. Não é assim, a gente precisa se virar e manter o sim, sustento. E aquele que não mora junto, da mesma forma. Então, ainda que fique desempregado, ainda que tenha uma redução, precisa continuar efetuando o pagamento da pensão alimentícia, mesmo na pandemia. Então, nada do sim. que a gente está vivendo agora tira a responsabilidade automaticamente. Sim, até porque, como você mesmo ponderou, a gente vai ter situações temporárias e situações permanentes, né? Tem contratos Uhum, suspensos, tem gente desempregada, tem pessoas que estão conseguindo retornar agora com a flexibilização em alguns locais, né? De poder uhum, reabrir algum tipo de comércio, enfim. Então, a gente tem que avaliar cada caso de forma individual mesmo, né? Direito das famílias é isso. A gente não tem uma é, fórmula mágica que a gente possa aplicar para todos os casos. E cada caso individual deve ser analisado de forma especial, né? Focada exatamente na realidade daquela família. Mas é claro que a gente uhum, tem aqui as ponderações, as orientações que a gente tem mesmo que fornecer para todo mundo, para que dentro do possível seja possível adequar para que a subsistência das crianças e dos adolescentes, enfim, continue sendo prioridade, sendo um dever dos pais, um dever da sociedade, um dever do Estado, né, de garantir. aham, Então, é claro que a gente tem que também que ponderar pelo outro lado, né? Daquele genitor que não é o responsável pelo pagamento da pensão alimentícia, de também ter um diálogo, uma flexibilidade. E se de sim, alguma forma for possível uma redução, ainda que mínima, das despesas, por que não tentar, né? Como a gente vê aí, claro. alguns colégios forneceram desconto na mensalidade de forma automática, alguns outros os Uhum, pais precisaram buscar o uhum, diálogo com o colégio, até infelizmente alguns precisaram recorrer ao judiciário para resolver essa questão. Então, ainda que seja uhum, possível reduzir uma despesa aqui, outra ali, que não prejudique, obviamente, a criança, não é retirar de colégio, nada disso, claro, né? claro. Então, dentro do que seja possível, é importante também para todo mundo tentar se ajudar e passar por esse momento com o menos impacto possível, porque impacto vai É. ter, Impacto sempre tem. inevitável, exatamente. Uhum, Mas é bom ter o que você falou, o diálogo, o consenso entre os pais, para uhum, tentar achar a melhor solução para a família, tanto para os pais, economicamente falando, quanto para a uhum. criança, né? Que garanta ali os Isso. direitos daquela criança e que não falte nada dentro do possível. A Cristina até está falando aqui, diálogo e ponderação nunca são demais. Exatamente, Cris. É. Fora de pandemia, nunca é demais. E E agora, na nesse pandemia, momento, mais ainda, né? mais Então, importante. eu E acho aí, que assim, a gente é sabe que necessário. às vezes
é Não, o necessário diálogo necessário. Uhum. é, e a gente sabe que às vezes é difícil, assim, para esses pais conseguirem o diálogo. E aí a importância maior ainda da atuação do advogado, né? De Sim, conseguir, e assim, das duas partes, quando não é um advogado atuando pelos dois, porque a gente sabe que em acordo isso é possível, quando você tem ali os dois advogados, que eles tenham essa postura e que eles entendam, e que não tomem ali aquela dor propriamente dita, né? sim. Que consigam avaliar o caso, que vejam o que é melhor mesmo para as partes, garantindo o direito, claro, Uhum. tendo esse olhar ali sobre o melhor interesse da criança, mas buscando o diálogo, buscando o consenso, que quando a gente percebe ali a boa-fé, como eu falei, né, nesse primeiro caso lá, era realmente uma situação ali temporária, momentânea, e ele Sim. queria continuar o pagamento. Então aí é possível buscar, sim, o acordo que vai É, atender. construir juntos um diálogo, uma solução, eu acho que é o Uhum, melhor caminho, né? Até porque a gente está vivendo de um dia após o outro, de incertezas. A gente não sabe se isso vai, né, essa situação uhum. vai durar mais um, dois ou três, mas a gente sabe que os efeitos econômicos vão ainda se arrastar por um tempo. Infelizmente, eu acho que não vai ser rápida a retomada, É, né, da economia. Então, a gente sabe que tudo isso vai pedir um pouco mais de paciência, de atenção, de zelo. E com as famílias não vai ser diferente, né? Inclusive, uhum. é um ponto muito importante, como você já falou, da convivência, mas a pensão alimentícia eu acho que talvez um dos Vai pontos perdurar. principais, né? É, Que a gente ainda vai ter alguns tipos de dúvida, enfim, e aí cabe a gente, né, uhum. enquanto operadores de direito, enquanto advogados, trazer essas soluções, Levar a buscar informação. isso, buscar resolver da melhor forma, sempre Uhum. tendo em vista a prioridade, né, do melhor interesse da criança, enfim. Cris, eu só queria falar uma coisa que a gente fala, né? É tão importante buscar o diálogo, conversar Uhum, e nesse momento reajustar, mas é importante entender também que quando a gente tem uma decisão que determine o pagamento, então ou você tem um acordo homologado ou tem mesmo uma sentença, que o acordo verbal não muda sim, é o que essa está decisão, fixado, sim. né? É o que está fixado. Então, assim, você pode sim fazer um novo acordo em cima dessa sentença, nem que seja um acordo temporário, mas Uhum, aí você tem, né, tem que seguir todo esse procedimento, porque só esse sim, acordo verbal não muda é. essa obrigação. Não E traz aí segurança jurídica, né, para não ninguém, para traz. nenhuma das partes. Então, Uhum, eu acho que o consenso, o acordo, ainda que extrajudicial, se for, eu creio, né, assim, se uhum, tiver que ser homologado, levar a homologação judicial, ok. Mas as partes bem representadas por advogados, cada isso. um com seu advogado ou um representando o interesse de ambos, Aham, formalizado, né, e por escrito, enfim, isso. e com a boa fé, que é o principal, um dos principais requisitos, né, Rafa, na construção de um Uhum, diálogo, de um acordo, é a com boa fé. certeza. Então, a gente sabe que, se não for possível, também tendo uma decisão ali judicial fixando os alimentos, a gente tem que ponderar Uhum, aqui, que a gente fala muito de acordo, mas se for preciso, é necessário entrar com uma ação revisional, né? Então isso. é importante que as É. pessoas saibam que, se não for possível ajustar um Uhum, acordo homologado ou um acordo extrajudicial entre as partes, um acordo particular, né? A gente uhum, tem que ponderar aqui que o caminho não é simplesmente deixar de pagar ou começar a pagar isso. quanto acha que deve pagar. Tem que buscar o Aham. judiciário, que E tem comprovar que teve essa mudança exatamente, significativa, né, na situação exatamente. econômica. É, E é, É a então não comprovação que está lá, eu acho, salvo engano, no artigo 1699 do Código Civil, né? Da alteração que justifique que justifique o pedido. isso, né? E sempre com boa fé, claro, né? Uhum, Porque o judiciário já está abarrotado, a gente sabe que vão surgir novas demandas correlatas à pandemia, não só no direito das uhum, famílias, mas em várias outras, em contratos de locação, né? No direito privado a gente vai ter muita intercorrência judicial. Mas tem. a gente, então, dentro do possível, a gente deve buscar solucionar os conflitos, levando cada vez menos ao Estado juiz. Mas quando não for Uhum. possível, a gente tem que socorrer das ferramentas jurídicas, que no Do caso que a é a gente ação, tem. do Aqui é a que é a ação. revisional, Sim. E né? aquilo também, né? Eu acho que até um acordo pode ser algo provisório, né? De repente, Uhum, até cada um ver como vai ficar a situação. Não precisa ser algo, uma alteração de pensão alimentícia pro resto da vida, até porque a gente sabe que a sim. pensão ela pode ser alterada para mais ou para menos
a qualquer Uhum. momento, atendido os requisitos necessários, né? Como você já falou lá no Isso. começo do bate-papo. Aham. Então, um caminho é esse, né? Claro que primeiro você busca o consenso, mas quando não possível, a gente então já bem pontuou aqui que nem o desemprego e nem a pandemia tira a obrigação do pagamento. Então, aí a saída é mesmo buscar a revisão se tiver essa alteração significativa, né? Sim. E porque o que acontece? Se deixar de pagar, aí vai acabar entrando e vai sofrer uma execução, né? A outra É parte isso. vai. Aí eu acho que aí a gente, né, dando continuidade ao que a gente falou, da obrigatoriedade que persiste em continuar pagando, Uhum, a gente entra na possibilidade de e se eu não pagar, e se eu não puder pagar? Então a gente já deu os uhum. caminhos, né? Se não puder pagar, o caminho inicial de tentar fazer um Como? acordo, de tentar entrar com uma ação revisional, mas se Uhum, não for possível, e aquele pai ou aquela mãe deixar de pagar, é claro que as consequências continuam existindo, né? Aquela uhum, dívida vai existir, e aí a gente tem aí uma mitigação dos efeitos da execução, né? uhum, Por conta da pandemia, que vou passar a bola para você falar um pouco uhum. mais, introduzir um pouco mais Isso. sobre essas alterações, de como fica em caso daquele pai ou aquela mãe se não pagar a pensão, quais são as consequências que a gente pode perceber agora, nesse momento, Uhum, né? E as consequências futuras também. uhum. Até o que, assim, né? Logo no começo, quando a gente teve, que começou ali a pandemia e suspensão de prazos e tudo, ficou uma situação muito complicada para quem precisava executar e receber esse valor. Primeiro porque, né, o judiciário ali em regime de plantão, e aí a gente não sabia, o oficial vai, não vai, como é que vai funcionar. Então a gente já tinha essa dificuldade prática. Aí a gente teve uma recomendação do CNJ para que a prisão fosse feita em regime domiciliar. E aí a gente até falava, mas prisão em regime domiciliar tá todo mundo passando, né? Ninguém podia sair de casa. Então, qual seria o efeito coercitivo dessa medida? Nenhum. A pessoa ia ficar em casa como qualquer outra. Mas assim, é, veicular esse tipo de informação, tipo, não se preocupa porque não tem prazo, não se preocupa porque a pensão é domiciliar, muita gente, né, aí não na questão da boa-fé, mas ao contrário, aí sim usou isso como instrumento para deixar de pagar. Só que outros caminhos permaneceram, né? Então você não tem só ali o rito da prisão para tentar receber, você tem o rito da penhora. E aí esse não teve nenhuma alteração. Você continua conseguindo buscar bens do devedor. A gente teve lá no comecinho a recomendação do CNJ, né? Como você ponderou aí, a 62 de Uhum, 2020, é o artigo isso. 6º que eu anotei aqui, né? Uhum, Mas isso, obviamente, como você disse, era uma recomendação, né? E infelizmente algumas pessoas acabam se escorando nisso para deixar de fazer. uhum, Mas é importante a gente ponderar que, embora tenha havido essa recomendação, que agora também essa possibilidade da prisão domiciliar já virou lei, né? Que é a isso. lei 14.010, 14.010. Uhum. isso, que é artigo 5º ou 15, não, artigo 15, Décimo né? quinto, 15. Isso. Que fala sobre que até 30 de outubro de 2020, né, a prisão civil por dívida de pensão alimentícia será efetuada na forma domiciliar. Que a gente Uhum. sabe que nesse momento de quarentena não tem tanta diferença do que a gente está vivendo, Não. né? Então, Uhum. muitos advogados estão preferindo, inclusive, nem solicitar esse tipo de medida, né? Porque É. na prática não faria tanta diferença. É claro que tem casos excepcionais, mas a Uhum. gente tem que ponderar que não é porque não pode haver a prisão civil efetiva, né? Uhum. Que a dívida vai deixar de existir. Ela vai continuar Não. existindo, podendo ser cobrada por outros meios executivos, como, por exemplo, a penhora, enfim, pode haver Uhum. a negativação, a gente sabe as outras medidas que podem ser tomadas, e aquela dívida pode ser cobrada mesmo depois que a pandemia passar, e com as Sim. correções pertinentes, né? Aham. Então, a gente sabe que vai persistir, vai perdurar. Então, aquele pai ou aquela mãe que está devendo, fica aí o Uhum. alerta que em algum momento essa conta vai chegar. É Sim. claro que o quanto antes puder regularizar, pensando na criança, no adolescente, é o melhor caminho.
mas, Uhum, ou, enfim, fazer um acordo, parcelar essa dívida, né, enfim, de forma que uhum. consiga ser cumprida. O que não dá é para utilizar da má fé ou aproveitar desse momento transitório para falar, não tem risco de eu ser preso, não vou pagar, né? É. Infelizmente, a gente sabe Até que isso porque acontece. acontece, né? Agora é importante bem isso que você falou, reforçar que, embora que ou que seja suspensa ali a prisão, ou que ela vai ser cumprida em regime domiciliar, nem quando a prisão acontece, ela não tira a dívida, né? A pessoa precisa pagar ainda que ficasse presa. Então, e mesmo agora na pandemia, é isso, assim, você não precisa seguir pelo rito da prisão, porque o regime domiciliar não vai ter muito efeito, mas a dívida continua existindo e a possibilidade de buscar por outros meios também. Uhum. E A Lilian, que é da nossa comissão, botou aqui uma pergunta: como proceder numa ação de alimentos em que já tem provisórios estipulados com percentual sobre rescisão de contrato de trabalho e FGTS? Como fazer a reserva desses valores? Pai não comunicou a decisão. Enfim, nesse caso, eu vejo a saída de comunicar ao juízo, né, o que está uhum, acontecendo e pedir para oficiar, enfim, a Caixa para reter eventuais valores de FGTS, né, bloquear a aham. possibilidade de saque. É, e pai Comunicar não. isso. Aí Eu já está acho que é o marcada para mesmo agosto caso. e ele está com a pensão atrasada em um mês. Eu solicitaria a reserva desses valores, o bloqueio desses valores, né? Sim, comunicar. Que Uhum, haja uma ordem judicial para levantamento, mas pelo menos para preservar é, uhum. E o, o. buscar alcançar esse débito, né? A gente sabe ali que Isso, o nosso CPC ele autoriza, então, inclusive o parcelamento do débito isso. com desconto em folha. Então, por exemplo, já Uhum, tem ali autorizando um desconto de 20%, que seria o valor, por exemplo, da pensão alimentícia regular. Se você tiver o débito, você consegue alcançar até 50%. Então, é uma uhum. possibilidade também de tentar alcançar dessa maneira. E Enfim, aí, com relação às verbas decisórias, teria que mesmo, de repente, tentar pedir, seria executar pelo rito da penhora, para penhorar o valor. E com uhum, relação ao FGTS, como tem a caixa, né, envolvida, que é onde o fundo fica depositado, de repente isso. um ofício para bloqueio do valor, enfim. Eu acho que essa É. seria a saída, Lilian. Rafa, a gente também, é importante a gente falar da execução, sobre a questão que a gente conversou mais cedo com Uhum. relação ao auxílio emergencial, né? Concedido agora Isso. na pandemia. E aí eu quero que você fale um pouquinho sobre a possibilidade desse valor do auxílio Também alcançar, né? ser alcançado nesse momento aí, em caso de dívida de pensão alimentícia, ser Isso. penhorado. Aham. Então a gente sabe também que esse auxílio veio, o próprio nome diz ali, né? Veio para ajudar, auxiliar os trabalhadores que tiveram esse grande impacto. Mas se esse trabalhador é um devedor de pensão alimentícia, você veja ali também que você tem uma criança que é um vulnerável e que precisa ali da subsistência. Seria possível alcançar ou não? O CNJ tem uma resolução também que recomenda que, de maneira geral, esse auxílio não seja alcançado, mas nas dívidas gerais. Então, uma dívida de financiamento, enfim, alguma outra coisa que não seja a pensão alimentícia, não alcança esse auxílio. Mas, no caso de pensão alimentícia, precisa ser analisado o caso individualmente, e sim, hoje a gente já tem decisões de que é possível alcançar, inclusive da mesma maneira que a gente falou ali na regra de até 50% para compensar esse débito, para conseguir quitar essa dívida. Então, tem Pois sim, é é. possível alcançar. E é interessante a gente pensar que a recomendação do CNJ para não penhorar esse auxílio é justamente pensando que isso é uma verba de caráter alimentar, para garantir Isso, a subsistência daquele trabalhador que do está trabalhador. desamparado. Só que, por outro lado, a pensão alimentícia também visa a subsistência, também é Aham, uma verba alimentar para criança e adolescente. Então, é como se colocasse na balança, né? uhum. E aí, por isso, essa recomendação de impenhorabilidade, ela acaba sendo mitigada quando a gente trata da pensão alimentícia. Aham. Então, é Até importante a gente falar, porque é uma questão que não está normatizada, eu acho que não tem ainda nenhum não. decreto, nenhuma lei sobre isso, mas a gente Uh-uh. tem visto já decisões judiciais
de percentuais variáveis, claro, sempre limitando a 50% do valor, né, Rafa? Isso a gente tem no próprio CPC. Mas é Isso. até interessante assim, né, Cris? Porque você veja, se o auxílio emergencial, como você falou, tem caráter alimentar, mas para um adulto, um trabalhador, a criança que precisa se alimentar, não tem as mesmas condições. Por exemplo, o adulto está Sim, desempregado, mas ele tem outros meios de tentar conseguir sim, fazer alguma renda, diferente da criança. Então, não seria razoável não alcançar se os dois são para subsistência, para se alimentar, enfim. sim. E aí, Então, colocando na balança, justamente o interesse da criança tem que sobressai, né? prevalecer. É É. claro que não é para. A gente não está dizendo que pai e mãe tem que passar fome, não é isso. É claro Não, que a gente não. está fazendo uma ponderação aqui que tem Uhum, que se resguardar, que é uma obrigação, um dever legal dos pais de resguardar, de uhum, garantir a subsistência da criança. Então, uhum. aqueles trabalhadores que estão somente recebendo auxílio emergencial podem sim ser penhorados caso haja dívida. A Isso. gente viu decisões de diversos estados, né, Rafa, Uhum. sobre esse tema, de percentuais variáveis, claro, dependendo do valor da dívida também Muito no existente caso, ali, é. dependendo do valor da pensão que é fixada. Sempre Uhum. limitado a 50%. Então, se tiver algum Isso. advogado aí com esse problema, já dá uma pesquisada, já tem decisões. Tem algumas decisões que Uhum. ainda estão pendentes de recurso, né? Isso. Então a gente não tem como falar com certeza que isso não vai ser reformado, mas a gente sabe que Uhum. é uma tendência e eu particularmente acho, na minha opinião, acho bem razoável, Não, sim, eu também, essa com certeza. possibilidade. Então Até, a gente já até tem decisões. ponderando decisões nesse sentido, né? Até ponderando mais ali, isso que a gente falou. É uma criança, então, entre ali o caráter alimentar dos dois, o adulto ainda consegue outros meios para se Sim, manter. é, Então, não seria embora, razoável não alcançar. embora isso esteja mais difícil, a gente vai se virando como pode, né? É. Então, as crianças não têm outra forma senão através dos pais, né? Então, enfim, Uhum, do responsável pelo pagamento. Então, é mais um assunto aí que, inclusive, na outra live que eu fiz, na nossa comissão, sobre esse tema, uhum. ainda não tinha essa possibilidade do auxílio Do emergencial. Então, auxílio. então foi uma coisa que a gente nem abordou. Então, eu acho um Aham, ponto muito importante, se alguém aí, algum advogado, ainda não estava sabendo disso e precisa recorrer a essa ferramenta, pode dar uma pesquisada, que já temos uhum, decisões judiciais, né, sobre esse tema. E eu aham. acho que é basicamente isso, a questão da lei, né, 14.010, que é a lei que está direcionando aí a execução com relação Nesse momento. à prisão, a gente já falou sobre, e a gente também tem, obviamente, decisões anteriores à lei. Quando a gente Uhum, tinha somente a recomendação, a gente teve habeas corpus concedido isso. para, né, soltura de devedor de pensão alimentícia. Então, tudo para Uhum, tentar, de certa forma, ir se adequando, né? O judiciário está se adequando, a gente está se adequando à realidade, né? também. Então, é um dia É, depois do outro, mas o que a gente tem de cenário é isso aí que a gente hoje. passou, né? Eu acho Uhum, que é basicamente isso. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, pode deixar aqui. Daqui a pouco o Instagram começa a avisar que vai acabar o é. tempo. Então a gente vai deixar aqui um tempinho para caso alguém queira perguntar alguma coisa. E caso alguém tenha alguma dúvida e não tenha conseguido deixar aqui ou assista o vídeo depois no IGTV, pode Uhum, mandar dúvida lá, né, Rafa, aí no Instagram da nossa isso, comissão, lá na no comissão. direct, que a gente sempre que possível a gente responde, né? Claro que a gente não tem como dar consulta individual, mas a gente Mas de sendo maneira uma geral a informação está sempre disponível, né? isso, sendo uma dúvida assim, né, geral, a gente consegue dentro do possível responder. Então, antes que o Uhum, Instagram feche, né, na derrube. nossa cara, eu acho que a gente conseguiu falar dos principais impactos, né, da pandemia na pensão alimentícia. A gente, Uhum, claro, se tivesse mais tempo, a gente teria mais pontos para debater. É sempre um tema aham. que rende muita conversa, muito bate-papo. E eu agradeço a todo mundo que participou, todo mundo que falou aqui, né, na mensagem, que interagiu. E o vídeo vai ficar salvo no IGTV. E eu peço aqui, em nome da diretoria da ABA Rio de Janeiro, que vocês continuem acompanhando aqui o nosso Instagram. A gente vai toda semana fazer essa live, né, do projeto Conexão ABA Rio de Janeiro. Cada semana com um Uhum, presidente de comissão diferente e com um tema correlato à área temática.
Então, a gente vai ter bastante conteúdo aí. As lives, como são semanais, vão perdurar quase até o final desse semestre. Uhum. Então, acompanha aí que a próxima live vai ser na semana que vem. Será com o Dr. Marcos Criciúma, que é o nosso diretor. Eu não me recordo agora qual será o presidente, e também eu acho que a gente ainda não tem a definição de tema. Mas a gente deve Uhum. divulgar, então logo, Tem né, a aqui no agenda semanal da perfil. aba, né? Para Isso. acompanhar. A gente tem a Uhum. agenda semanal e a gente vai divulgando aqui no perfil. Tem as lives das comissões, que também são lives incríveis. Essa semana a gente tem muita live de todas as Sim. áreas de interesse de todos. Então acompanhe no nosso perfil que a Uhum. gente coloca lá a agenda semanal. E o projeto Conexão Aba Rio de Janeiro foi um projeto criado de forma muito carinhosa, né, pelos diretores, pelo doutor Marcos Criciúma e pela doutora Cristina Cruz. E é muito importante a gente ter esse espaço aqui, né? Como você falou, quem perdeu o comecinho da live, a Rafa falou sobre o trabalho da comissão. Então, quem não pôde assistir, depois assiste lá no IGTV para poder saber um pouco mais sobre o trabalho da nossa comissão. Rafa, eu te agradeço Eu mais uma vez, agradeço. em nome da diretoria da ABA Rio de Janeiro. Agradeço a todo mundo que participou. Foi incrível, como sempre, é incrível bater um papo com você, tá bom? Uhum. E vou deixar Obrigada, salvo aqui no Cris. IGTV, tá bom? Se quiser falar alguma Tá coisa, ótimo. tá com a Não, palavra. agradecer, eu acho mesmo esse espaço bastante importante. Sou super feliz, grata de poder participar da aba, da nossa comissão, e convido todos também, mais uma vez, para passar lá no nosso perfil. Lá na nossa bio tem o link para todas as redes, então vocês vão conseguir acessar os nossos artigos do Jus Brasil, conhecer o nosso canal do YouTube, e não percam lá no YouTube os 2 eventos que já aconteceram, que foram incríveis, está cheio de conteúdo para todo mundo. Ah, Cris, legal. obrigada. Eu que te Obrigada a todo mundo que agradeço. estava aqui. Obrigada a todos que participaram, que assistiram e até a próxima. Até. Tchau, bom dia. Tchau, bom dia.